Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rodrigo, aqui do canal Só Números, e nessa videoaula eu vou trabalhar com as derivadas das funções trigonométricas. Essa aqui é uma videoaula onde eu vou resolver esses 6 exemplos. Dá uma olhada em quais exemplos eu vou resolver. A primeira função que eu vou derivar é f de x igual a x menos 3 seno x. A segunda função, y igual a seno x mais cosseno x. Depois, g de t igual t ao cubo mais cosseno t. Depois aqui, y igual tangente de x sobre x. Então aqui eu tenho uma função quociente. Depois aqui, f de x igual a x seno x. E por último eu vou derivar a função g de t igual a 4 secante t mais tangente t. Beleza? Esses são os exemplos dessa aula. Vamos para ela? Pessoal, antes de resolver as derivadas propriamente dito, eu gostaria de lembrar para vocês a seguinte situação. Para derivar essas funções trigonométricas aqui, em alguns casos eu vou depender da regra do produto, que é quando você tem uma função f vezes uma função g. Que nesse caso, por exemplo, aqui, t ao cubo cosseno t. Isso aqui é um produto, então eu tenho aqui o produto de duas funções. Aí aqui nós podemos usar duas regras, tá? Duas regras, porque para o produto de duas funções não faz diferença. As regras seriam assim, deriva a primeira, conserva a segunda, mais conserva a primeira, deriva a segunda. Como a ordem dos fatores não altera o produto e aqui é um sinal de mais, então não tem problema se eu fizer o contrário. Se eu fizer assim, por exemplo, preserva a primeira, deriva a segunda, mais deriva a primeira, conserva a segunda, tá? Então não vai ter diferença, e aí eu posso optar por qualquer uma. Já quando eu estiver fazendo a derivada do quociente, aí nós temos que tomar um pouquinho de cuidado, porque tem no lugar do sinal de mais, é um sinal de menos, e aí faz diferença. Na do quociente eu vou usar a seguinte regra, deriva a primeira, conserva a segunda, menos, conserva a primeira, deriva a segunda. Tudo isto ficou horrível, dividido pela segunda ao quadrado, perfeito? Então eu vou usar essa. Como eu vou usar essa aqui, deriva a primeira, conserva a segunda, eu também vou usar essa, deriva a primeira, conserva a segunda, tá? Mas não tem nenhuma perca, nenhum prejuízo se a pessoa usar essa aqui. Beleza? Então vamos começar a resolução. O primeiro exercício eu tenho que derivar a função x menos 3 seno x. Então vamos lá, a função f de x é igual a x menos 3 seno x, beleza? Quando você vai derivar esse tipo de função, então você vai colocar aqui f' de x igual. Aí, deriva o x. Qual é a derivada de x? Derivada de x é 1. Esse menos 3 você vai encarar como uma constante, então ele preserva aqui, menos 3. E aí você vai derivar o seno x. Qual é a derivada da função seno x? É cosseno x. E acabou. Aquela derivada é só isso mesmo, tá? Pode ser que em algum exercício ele te dá um valor de x e você tenha que substituir. Vamos para o exercício 2. No exercício 2, a minha função y é igual a seno x cosseno x, mais cosseno x, né? Y é igual a seno x mais cosseno x. Para derivar isso aqui é muito fácil. Esse exercício, basicamente, o que a pessoa quer é saber se você memorizou qual é a derivada de seno e qual a derivada de cosseno. Porque você vai direto, qual a derivada da função seno de x? É cosseno x. Qual a derivada de cosseno x? É menos seno x. Como vai aparecer um menos, aí menos vezes mais, menos seno x. E também acabou. É simples assim, nada de especial. Vamos continuar. No terceiro caso, eu tenho que derivar a função g de t, que é igual a t ao cubo
vezes cosseno t. Beleza? Vamos derivar essa função então. Pessoal, veja que agora nós temos aqui um produto de duas funções. Para derivar o produto de duas funções, então eu vou usar essa regra aqui, deriva a primeira, conserva a segunda, mais conserva a primeira, deriva a segunda, tá? Então vamos lá. Se eu estiver derivando aqui então a função g' de t é igual, deriva a primeira, que vai dar 3t ao quadrado, vezes conserva a segunda, cosseno t. Aí agora, regra do produto, mais, tá aqui produto, né? Um sinalzinho de mais. Mais, agora preserva a primeira, t ao cubo, e deriva deriva a segunda. Qual a derivada de cosseno? É menos seno t. Beleza, agora eu já fiz a derivada, o que falta é só dar uma organizada. Então aqui eu tenho que g' de t é igual a 3t quadrado cosseno t. Aí aqui mais vezes menos, menos t ao cubo seno t. Beleza? E aí terminou a derivada dessa. Veja que aqui nós usamos a derivada de funções trigonométricas e também usamos a derivada da regra do produto. Vamos para a próxima. 1, 2, 3, 4. 4. Nesse caso aqui, eu tenho que derivar a função y, que ela é dada por tangente de x, dividido, eu vou fazer o dividido assim, tá? Dividido por x. Pessoal, veja que nesse caso, então, eu tenho uma função quociente. E eu vou ter que usar essa regra aqui, A derivada do quociente é deriva de cima, preserva de baixo, menos preserva de cima, deriva de baixo. Se for para falar igual essa, deriva a primeira, conserva a segunda, menos conserva a primeira, deriva a segunda. E divide pela segunda ao quadrado. Então vamos lá. Aí você tem que lembrar, hein? Agora vai ficar bonitinho isso aí, y ao quadrado. Qual a derivada da função tangente? A derivada de tangente é secante ao quadrado x. Então você vem aqui e escreve, derivada de tangente é secante ao quadrado x, vezes, preserva a de baixo, preservei. Agora vamos para a regra, deriva a primeira, preserva a segunda, menos, preserva a primeira, então, preserva a tangente x, vezes deriva a segunda, que é de baixo. A derivada de x é 1. Vou passar um risquinho aqui, para ficar organizado. E agora nós temos que colocar a função de baixo, né, que é a segunda elevada ao quadrado. X ao quadrado. Pessoal, ficou pronto. Eu só vou dar uma melhorada na escrita. Ficaria mais bonito se a gente escrevesse assim, A derivada da função y é igual a x secante ao quadrado x, tá? Passei esse x que está multiplicando aqui para frente, menos tangente x vezes 1, tangente x. Tudo isso dividido por x ao quadrado. Moleza, né? Não foi tão difícil assim. A única coisa que você tem que lembrar é o seguinte, a derivada da função tangente, nesse caso, eu lembrei que era secante ao quadrado. Se eu não lembrasse, eu teria que derivar a tangente num rascunho e depois voltar aqui. Aí eu ia lá lembrar que tangente nada mais é do que seno sobre cosseno e aplicar essa regra aqui. Beleza? Vamos para a próxima. Já derivei a quinta. F de x é igual a x seno x. Quinta eu vou fazer aqui, Então eu tenho a função f de x que é igual a x vezes seno x. E aí eu estou usando a seguinte regra do produto, né? Essa aqui, deriva a primeira, conserva a segunda. A derivada de x é 1, então aqui vai ter f' de x é igual a derivada de x, 1, preserva a segunda, seno x. Mais, deixa eu ver se cabe ali. Pessoal, como está pouco espaço, eu vou colocar aqui embaixo, tá?
mais, agora conserva a primeira, que seria x, e deriva a segunda. A derivada de seno é cosseno x. Beleza. Vou escrever aqui melhor como é que ficou aquilo lá. Então ficou assim, que a derivada da função f de x é igual a 1 vezes seno x. Seno x mais x cosseno x. X cosseno x. Foi tranquila essa, né? Foi bem bonitinha, bem facinho. Perfeito? Vamos continuar. Nós temos agora que derivar essa aqui, ó, 6. A função g de t é igual a 4 secante t mais tangente t. Então, exercício 6, a função g de t é igual a 4 secante t, 4 secante t mais tangente de t. Pessoal, para não ficar embolado, essa aí eu vou resolver de azul, tá? Só que daí, veja, essa aqui nós já vamos resolver ela direto, bem direto. Só que você só vai conseguir resolver isso aqui direto se você lembrar qual a derivada da função secante, qual a derivada da função tangente. Se você lembrar, é só substituir. Caso você não lembre, você tem que fazer igual na aula passada. Transformar isso aqui numa relação trigonométrica e derivar usando a regra do quociente, tá? Então vamos ver quanto que vai dar essa derivada. Olha, aqui é 4 secante t. Preserva o 4 e a derivada da secante nada mais é do que secante t tangente t mais a derivada da função tangente, que nós já fizemos. A derivada da função tangente é secante ao quadrado de t. Eu já fiz a derivada, tá? Mas como tem algum fator ali que dá para colocar em evidência, então eu vou resolver. Eu vou só colocar aqui para baixo, ó, a resposta, tá? O quadro ficou pequeno. Então vou colocar em evidência a resposta final, ó. O nome da função é g, então aqui seria g' de t igual, vou colocar secante ao secante, né? Secante de t em evidência, e aí sobrou 4 secante t tangente t, sobra 4 tangente t, mais secante ao quadrado de t, secante em evidência, secante t. E acabou. Com isso, então, nós finalizamos a resolução desses exercícios. E você percebe, pessoal, que não são exercícios difíceis, só que você vai precisar lembrar dessas derivadas trigonométricas, derivada dessas funções trigonométricas, que não é algo tão simples. Então, o que eu sugiro? Praticar, praticar, praticar. Pega todos esses exercícios que eu passei aqui para você, copia num papel, refaz de novo. Depois você vem na videoaula de novo e dá uma olhada se acertou. Refaz isso várias vezes, fora as listas de exercício. Perfeito? Um abraço, bons estudos e até mais. Fui!